Olá a todos e todas, nós estamos iniciando mais um devocional baseado no livro de Provérbios. E hoje o nosso texto é o de Provérbios capítulo 11, versículo 25. E eu vou ler na Nova Versão Internacional. Diz assim: o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Uma das coisas que mais desanimam as pessoas é fazer o bem a alguém e receber de volta atos que revelam ingratidão. Isso faz com que as pessoas fiquem decepcionadas e se neguem a agir com generosidade em oportunidades posteriores. Por esse mesmo motivo, há até aqueles que afirmam que ajudar alguém é abrir a porta para uma inimizade. É lamentável que haja pessoas que pensem assim. O texto de Provérbios que citamos acima coloca essa questão em outro ponto de vista e fornece um dado que, mesmo que passe despercebido diante de nós, revela o resultado mais frequente das ações bondosas e abnegadas dos justos. O versículo mostra que as próprias pessoas beneficiadas, diante das lutas e dificuldades daqueles que são generosos, retribuem-lhe o alívio, apesar das exceções. É claro, e elas existem, infelizmente. A regra geral parece ser que atos de bondade são retribuídos com ações do mesmo tipo. Convém destacar que, para nós, cristãos e cristãs, o nosso entendimento é que a generosidade é um atributo divino, é um atributo de Deus. Podemos observá-la agindo em cada pessoa da Trindade. O maior ato de generosidade da história aconteceu quando nosso Deus e Pai entregou o seu único Filho para nos livrar dos nossos pecados e da morte eterna. É isso que nós lemos em João 3, versículo 16, em que Deus enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. E, afinal, para nos receber, Deus enviou o seu Filho para também nos receber como filhos e filhas, amados e amadas. E, em resposta, Jesus Cristo, Filho de Deus, se entregou voluntariamente. É o que diz João capítulo 10, versículo 18. Voluntariamente ele se entregou em nosso lugar. Da mesma maneira, o Espírito Santo de Deus se derrama graciosamente sobre todos e todas, sem levar em conta os nossos pecados. E o Espírito Santo gera vida em nós. Por isso, generosidade agrada a Deus. Se Deus é generoso, também Ele espera que nós o sejamos. É da vontade de Deus que a nossa vida reflita o seu caráter. Pelo poder da cruz, a imagem de Deus está sendo restaurada em nós. O Deus que se deu por nós nos ensinou o maior mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Assim como o amor de Deus se derramou por nós na prática, Ele amou e deu o seu único Filho, nós também devemos amar e dar tudo que somos e que temos aos outros. A generosidade é resultado da obra de Deus em nós. O Senhor Jesus disse que é mais feliz quem dá do que quem recebe. E isso está rememorado, e é citado no livro de Atos, capítulo 20, versículo 35. Portanto, como poderemos viver uma fé saudável e feliz se nós só gostamos de receber e não dar? Talvez exista em nosso coração um sentimento de perda, pois quando damos, passamos a ter menos. Diante disso, precisamos aprender duas lições. E aqui, essas duas lições, eu cito o pastor Israel Abreu. E ele diz que a primeira lição é dar com propósito. A generosidade não é uma atitude de autonegação.
Não devemos dar simplesmente para deixar de ter. A vontade de Deus é que vivamos com o propósito de abençoar. Podemos abençoar generosamente mesmo quando não temos sobrando. Podemos abençoar abundantemente mesmo que não tenhamos dinheiro. Aliás, generosidade não tem a ver só com dinheiro. Nossa alegria não está em deixar de ter, mas em fazer com que os outros possam a ter determinada bênção. E a segunda lição é dar crendo nas promessas de Deus. Colhemos o que plantamos. Deus disse que o generoso prosperará. Quem dá alívio, alívio receberá. É o texto citado de Provérbios 11, 25. Precisamos crer que Deus cuidará de nós enquanto nós cuidamos daqueles que estão ao nosso redor. Um amigo de minha família sempre dizia que Deus dá mais para o irmão que tem a mão mais aberta, de maneira que, quando as bênçãos são derramadas sobre a vida dele, toda a família também é abençoada por ele. Precisamos nos lembrar que a generosidade sempre anda de mãos dadas com a humildade. Quem usa de seus recursos para agir com soberba receberá do Senhor a devida repreensão. O resultado é que as pessoas beneficiadas, em lugar de amaldiçoar, como fazem os egoístas, bendizem quem é generoso ou generosa e oram por ele ou por ela. Resta agora saber como você quer que as pessoas pensem a seu respeito, com sentimentos negativos ou com oração e gratidão a Deus por sua vida. Quem é generoso ou generosa prosperará. Essa é uma promessa de Deus, que possamos viver generosamente assim como aprendemos do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, concede-nos a graça de sermos pessoas generosas, assim como tu tens sido generoso para conosco. E assim possamos testemunhar a tua bondade em nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe, comente, e assim nós vamos engajando o nosso canal aos poucos, e na medida em que você que nos assiste, nos ouve, você coopera conosco. Que Deus possa continuar abençoando a sua vida hoje e sempre. Amém.